Esse é um vídeo difícil de gravar porque ele envolve coisas difíceis de entender, difíceis de explicar por causa das diretrizes de comportamento aqui no canal. Eu não posso nem mostrar plenamente as cenas que ilustram essa história, porque provavelmente eu seria punido aqui pela plataforma. Como você provavelmente ficou sabendo através das redes sociais, uma cena bizarra aconteceu na Universidade de Santo Amaro durante uma competição esportiva. Vários alunos do curso de medicina, depois da vitória do time para o qual eles estavam torcendo na competição, eles invadiram a quadra com as calças abaixadas, com o pau para fora e simulando um ato de masturbação coletiva. Eu acho que eu esqueci de mencionar que a competição que eles estavam assistindo era uma competição de vôlei feminino. Eles estavam fazendo isso no contexto de uma partida de esporte feminino. As cenas, como eu falei, eu tenho que botar ela borrada aí, porque eu não sei se isso vai causar um strike aqui no canal, eu não quero arriscar. Isso fala muito sobre os caras envolvidos com isso aí e também sobre a cultura em que eles estão inseridos. Porque, se você parar pra pensar que vários desses sujeitos acharam que isso era apropriado para ser feito num ambiente em que várias pessoas vão estar vendo o que está acontecendo, presumivelmente filmando o acontecido, e nem isso os constrangeu. Eles simplesmente abaixaram as calças. A propósito, na matéria aqui do Metrópolis que eu estou lendo, a gente vê o relato de alguns estudantes que dizem que isso é lugar comum nessas competições quando envolvem os estudantes do curso de medicina. Nas redes sociais, uma coisa que foi repetida à exaustão é que o curso de medicina, aparentemente, eu não sei porque eu não cursei medicina, eu conheço relativamente poucas pessoas que cursaram. Eu deixo aí os comentários abertos para a galera que conhece melhor dessa comunidade. Mas a impressão que eu tive de relatos que eu sempre ouvi é que parece que rola um misto de o alto prestígio que se associa com o curso de medicina, o alto poder aquisitivo, a alta classe econômica que a pessoa transita para estar tendo o benefício de cursos de coisas. Todos esses elementos, o fato de que muitas pessoas gostam da ideia de ter aquele poder sobre a vida humana. O cara que é um cirurgião, ele vai estar cortando o corpo da pessoa para consertar algo que está de errado com ela. Não é difícil entender que essa disciplina atrai pessoas que têm umas ideias meio erradas de o que eles podem fazer do convívio com outras pessoas, aparentemente. Pelo menos é o que a matéria que sugere, né? Olha só, tem umas citações sensacionais nessa matéria. Se liga nessa aqui, olha aí, tá na tela. Tava todo mundo zoando. Não tem nada a ver com bater punheta. A ideia era mostrar o pau para a torcida rival. Isso é normal em jogos de medicina. Jogos de medicina é como se fosse um outro universo. A gente sabe separar as coisas. Ninguém vai sair fazendo isso por aí, afirma um aluno que pediu para não ser identificado. Duas coisas. Primeiro, você está fazendo isso por aí, caralho! Que ideia é essa de que as normas sociais são temporariamente suspensas porque é um jogo de alunos de medicina e isso é comum e você pode fazer? Era um jogo de time feminino, caralho, pelo amor de Deus. E eu adoro o fato de que ele também pediu para não ser identificado. É totalmente normal, não tem nada a ver isso aí. Mas, por favor, não disse que foi eu que falei. A tomar no cu, né, mano? Pelo amor de Deus, que dissonância cognitiva absurda. A gente espera de alguém que passa no curso, que é conhecido como um dos mais competidos, um nível de inteligência, pelo menos, mas isso que a pessoa que fala um negócio desse, eu não consigo considerar isso uma pessoa inteligente. Porra, é fácil sim entrar pra medicina, então? Eu virei youtuber à toa. Porque se um idiota desse consegue entrar nesse negócio, eu tô repensando as minhas escolhas de carreira aqui. O evento não é recente e a matéria tá um pouco mal escrita, porque ela descreve duas situações diferentes sem esclarecer que ele está se referindo a duas diferentes. O episódio principal que está gerando a revolta, que são os vídeos mais recentes, rolaram entre os dias 28 de abril e 1º de maio, que é quando rolou essa competição aí específica. A matéria também fala de um outro evento entre 7 e 10 de setembro do mesmo ano, na mesma universidade. E aí a mesma coisa aconteceu, para ilustrar que isso é uma coisa comum. A matéria é só um pouco confusa porque não fica imediatamente claro que ele está falando de duas situações diferentes. E eu consigo entender que algumas pessoas talvez não percebam que o que a matéria está tentando dizer aqui é que isso é realmente bastante comum, como os alunos reportaram. E é estranho que isso não ganhou a internet mais cedo até, porque as imagens claramente existiam naquela época. É possível que foram postadas na ocasião, mas não atraiu a atenção das pessoas. E dessa vez atraiu a atenção suficiente para, inclusive, a universidade se pronunciar. E 6 dos envolvidos já foram desligados do curso. Aí pra você ver, né? O cara arruinou a própria carreira, ou não, né? Porque se o cara tem condição de andar nesse negócio, de repente ele entra em outra aí depois. E como os nomes não estão sendo divulgados, o que, por um lado, é o razoável, porque em medidas disciplinares o normal é realmente não divulgar os envolvidos. Só que, nesse caso, eu não vejo por que proteger a identidade dos caras que fizeram um negócio desse. Porque não é uma questão de ouvir falar que o fulano fez isso ou aquilo, é tipo, os caras estão lá em vídeo mostrando a cara, e mais do que a cara, esse é justamente o problema. Mano, eu fico abismado. Eu tô vendo aqui a foto, a imagem,
E é um bando de marmanjo, tá entendendo? Se comportando como um bando de criança de 7 anos, inconsequente. Estudantes de medicina, mano. Como eu falei no começo, isso fala muito sobre a cultura em que eles estão inseridos, que não é uma pessoa, se fosse um maluco que decidiu ter essa ideia, e aí foi universalmente rechaçado, mas não, são vários que se sentem à vontade porque aparentemente existe uma cultura que permite isso. É normal. A declaração do cara, mano, mas não tem nada a ver. É como se fosse outro universo. Não é outro universo, caralho. Ainda é as mesmas pessoas com quem você convive. São seus futuros colegas de trabalho. São talvez possíveis pacientes futuros seus. Então a ideia... Isso fala muito sobre a cultura que se estabeleceu lá. Que eles acham que não, aqui pode. Aqui as normas foram suspensas e a gente pode cometer crime. Porque, a propósito, eu percebo agora que eu negligenciei de mencionar um detalhe que é bastante importante. Isso é crime também, artigo 233. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Uma pena de até 1 ano de reclusão, maluco. Então, assim, não é uma brincadeirinha, é um crime que, por algum motivo, a cultura do ambiente normalizou. Então, isso vai pegar feio pra caramba pra universidade. Expulsaram 6 dos envolvidos. Pelos vídeos, é óbvio que foram mais de 6 pessoas. Eu imagino que esse número vai aumentar, porque se já expulsaram 6, não vai ser tão difícil assim expulsar o resto. A pergunta que fica agora é como é que isso era tão recorrente na universidade, a ponto de que, quando perguntados sobre a prática, os alunos falam, isso aí acontece sempre mesmo. E alguns até dizem, não, nada a ver, mano, a gente tá só botando o pau pra fora, mostrando ele... Lembrando do contexto, tá? Era uma competição esportiva de vôlei feminino. E eles estão fazendo isso humilhando o time que perdeu. Um time composto por mulher. Mano, é absurdo, é completamente absurdo. Isso vindo de futuros médicos é, ao mesmo tempo, absurdo, mas parece ser o esperado da classe. Então, eu pergunto a vocês, amigos médicos, o que tá havendo aí, mano? Vocês acharem que isso é normal. Eu sei que eu tô falando com... Eu não posso generalizar, blá, 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 eu sei. Mas, novamente, eu abro espaço aí para os amigos que me acompanham, que são médicos. Você pode falar um pouco da experiência que passou? Se você é um dos médicos que entrava nesses vibes, mudou sua cabeça, pelo menos? Você vê essas coisas e se envergonha de ter participado disso? Como você pensa na cultura que foi... que permitiu esse tipo de coisa acontecer, mano? Que negócio absurdo. Mano, eu não consigo compreender como é que a cabeça do cara, ele pensa. Não, é o seguinte... Nosso time acabou de ganhar do time das outras minas. Para começo de conversa, não parece estar passando pela cabeça deles que isso deve ofender pra caralho as suas próprias colegas. Eu acho bem improvável que as amigas deles, que eles estavam torcendo lá pelo time feminino, e aí estão sendo homenageadas por isso, eles estão celebrando a vitória deles dessa forma, eu tenho convicção que não tem uma no time que acha isso bacana. É completamente sem sentido, velho. Então, eu pergunto novamente, os amigos médicos que me acompanham, isso é tão comum assim mesmo na cultura estudantil da medicina? Eu tô ligado que a gente tem pelo menos uma outra instância de falta de noção dos estudantes de medicina. Teve há alguns anos no Brasil um incidente que foi bastante célebre de uma prática de trote de universidade que levou à morte de um calouro de medicina muitos anos atrás. Quando aquilo aconteceu, eu lembro que também teve muito comentário analisando essa cultura meio grotesca do campo da medicina, essa disciplina, de acordo, não sou eu falando, tá? Eu estou reportando o que eu vi sendo comentado. Parece atrair um número maior de gente meio desequilibrada. Apesar da nossa sociedade conferir muito prestígio para essa profissão, né, que é bastante nobre, obviamente, tem muito maluco. E aí, durante a pandemia, a gente viu que ser médico e ser particularmente inteligente não tem aquela conexão tão direta que a gente imaginava. A gente vê, né, pessoas passando no vestibular de medicina, que a gente entende que é muito, muito competitivo, e a própria profissão exige muito conhecimento, muito... A gente associa o médico com necessariamente um cara absolutamente genial, e nem sempre é o caso. De repente tem médico aí receitando ivermectina para Covid, na verdade. Tem médico ou futuros médicos botando o pau para fora. Novamente, como isso é aparentemente um hábito trivial, eu penso que várias outras classes antes dessa aí faziam a mesma coisa. Então tem médico atendendo hoje que estava botando o pau para fora aí. Então, mano, pelo amor de Deus. Enfim, o que você... É o tipo de vídeo que perguntar o que você acha sobre isso chega até a ser meio sem sentido, porque eu tenho convicção, eu espero que entre o meu público não vai ter alguém falando, mas isso nada a ver, não tem nada demais botar o pau pra fora. Pelo amor de Deus, gente. Um pouquinho de noção, né? Não vai mal a ninguém. Enfim, gente, o que você acha, como sempre coloca aí nos comentários. O meu novo podcast, o Fichas Infinitas, caso você não conheça ainda, acabou de receber, não sei nem como descrever, mas a gente recebeu um e-mail lá do pessoal da organização, lá do sistema que a gente bota, que a gente tá no número 2
de podcasts de games no Brasil. Então, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E se você não acompanha ainda, eu vou colocar os links relativos a isso na descrição. A gente coloca um podcast novo toda segunda-feira, 7 da manhã, para que você acorde já aquele vibe chato de segunda-feira de manhã, vai trabalhar e tal, né? Você pelo menos tem o Fichas Infinitas novinho em folha. O episódio desta semana é sobre Settlers, um jogo clássico de PC que eu joguei muito quando era moleque. Quando eu visualizei esse novo projeto de um podcast de retro games, eu queria dar um foco maior a jogos de computador, que os nossos colegas da Podosfera Retro tipicamente parecem negligenciar essa área. Definitivamente foi o caso que eu sempre presenciei. Então, lá no Fichas Infinitas, você que gosta de joguinhos antigos de computador, você vai curtir lá os podcasts. Valeu, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.